Olá! Utilizaremos os conhecimentos da aula anterior para estudar nessa aula associações de espelhos planos. Vamos para a aula? Olá! Na aula passada, introduzimos o estudo de um dispositivo óptico muito importante, que é o espelho plano. Na aula de hoje, a gente vai analisar os casos onde dois espelhos planos são associados, ou seja, quando eles são postos para interagir de forma óptica, ou seja, como fica o comportamento de um raio de luz quando submetido a mais de um espelho plano. A gente já viu o que acontece com um, mas agora a gente vai ver os outros casos, ou seja, o caso onde a gente associa espelhos planos. Bom, o primeiro caso que vem à mente são espelhos planos paralelos, um virado para o outro. O que acontece com o raio de luz nesse caso? Vamos analisar aqui uma situação onde existe um objeto aprisionado entre dois espelhos planos. Bom, o que acontece à primeira vista é o caso que a gente estudou na aula passada, ou seja, esse objeto vai gerar uma imagem e em cada espelho. Aqui, por exemplo, com esse espelho aqui da direita, ele vai gerar a imagem I1 em um primeiro momento, e com o espelho esquerdo, a imagem I2. Não para por aí, por quê? Não são apenas objetos que podem gerar imagens com o espelho. Outras imagens, ou seja, objetos virtuais, podem gerar imagens com outros espelhos. Então, por exemplo, o objeto I1 aqui, a gente agora está analisando essa imagem I1 como um objeto. Então, assim, a imagem I1, agora sendo vista como um objeto virtual, pode gerar uma imagem com relação a esse espelho esquerdo aqui. Ou seja, existe uma imagem da imagem I1, que a gente vai chamar de imagem I3. Da mesma forma, vai existir uma imagem da nossa imagem I2. I2 sendo a imagem que o nosso objeto inicial gerou com o espelho plano esquerdo. Então, essa imagem I2 pode gerar uma imagem dela com relação ao espelho direito. Ou seja, essa imagem 2 vai gerar uma imagem dela que vai ser a I4. E assim sucessivamente. Imagens vão refletir no espelho e vão gerar mais imagens. E isso assim sucessivamente, ou seja, haverão infinitas imagens. Imagem, da imagem, da imagem e assim sucessivamente. Uma entidade óptica pode ser imagem ou pode ser objeto. Por exemplo, I1. I1 foi imagem do objeto O, mas foi objeto da imagem I3. E assim sucessivamente. Ou seja, entidades ópticas, tanto reais quanto virtuais, podem servir como objetos ou como imagens. Veremos agora um outro caso, um caso não dos espelhos paralelos, mas agora espelhos inclinados, ou seja, espelhos que se interceptam em um ponto e o seu interior é polido, digamos assim, espelhado. O que acontece com as imagens que um objeto P aprisionado entre esses dois espelhos pode gerar? Como é que elas vão se comportar no espaço? Bom, o que vai acontecer é o seguinte: haverá um ângulo alfa entre os dois espelhos e, dependendo do ângulo alfa e da posição de P em relação aos dois espelhos, haverão imagens sendo formadas no círculo que esses dois espelhos definem. Ou seja, agora não haverão infinitas imagens aqui em duas direções, em um eixo. Haverão imagens sendo formadas ao longo de um círculo. Ou seja, haverá formação de imagens, só que agora não imagens infinitas, como era o caso dos espelhos paralelos. Serão imagens finitas. Digamos que será um número N de imagens para um certo ângulo alfa. Agora, de que forma a gente pode relacionar o nosso ângulo alfa entre os espelhos e o número de imagens N aqui, que a gente estipulou? Bom, existe uma fórmula para descobrir, dado um ângulo alfa, qual é esse número N de imagens formadas. E essa fórmula é essa aqui. N igual a 360 graus, dividido por alfa, claro, alfa aqui sendo medido em graus também, menos 1. Ou seja, se temos um alfa aqui igual a, por exemplo, 60 graus, 360 dividido por 60 vai dar 6 menos 1, 5. Ou seja, se alfa fosse 60 graus, seriam formadas 5 imagens aqui no exemplo. Existe ainda uma análise a ser feita quanto ao número de imagens e a posição do objeto
entre os dois espelhos. A análise será a seguinte: se a fração 360 graus dividido por alfa for par, essa fórmula aqui vai valer para qualquer ponto onde o objeto P esteja situado. Ou seja, se o objeto P estiver aqui, aqui ou aqui, não importa, o número de imagens vai ser sempre esse, caso a fração 360 sobre alfa seja um número inteiro par. Agora, o que acontece se essa fração aqui for um número inteiro ímpar? Nesse caso, essa fórmula só vai valer para o caso em que o objeto P se encontrar na linha bissetora entre os dois espelhos. No caso em que essa fração 360 graus dividido por alfa for um valor inteiro ímpar, essa fórmula 360 sobre alfa menos 1 for igual ao número de imagens, só vai valer se a imagem P estiver sobre a linha bissetora dos dois espelhos. Por que isso? Porque se ela não estiver nessa linha bissetora, as imagens não vão ser inteiras e completas. Haverão imagens fracionárias e assim a contagem de imagens na qual se baseia essa fórmula não vai mais ser válida. Portanto, a gente pode concluir com essa aula que espelhos planos podem ser associados de duas maneiras diferentes, que são espelhos paralelos ou espelhos inclinados. No primeiro caso, a gente viu que são geradas infinitas imagens, porque imagens podem ser vistas como um objeto pelo outro espelho. E a gente também viu um outro caso, que é o caso dos espelhos inclinados, em que haverão finitas imagens e que esse número de imagens vai depender da posição do objeto com relação à linha bissetora dos espelhos e dependendo do ângulo alfa entre os espelhos. Muito obrigado.